Existem histórias que parecem desaparecer com o tempo. A cidade muda, as pessoas envelhecem, as casas são reformadas, as ruas recebem novos nomes, mas algumas verdades não desaparecem de verdade. Elas apenas ficam em silêncio, esperando o momento em que alguém finalmente decide contá-las. Foi exatamente isso que aconteceu naquela manhã, quando um homem entrou na igreja carregando um segredo que começou em 1987, no interior de Minas Gerais. Eu sou o Padre Miguel, e depois de mais de 40 anos ouvindo confissões, aprendi que o passado raramente permanece enterrado para sempre. Antes de continuar, deixe-me perguntar algo a você que está assistindo. Você acredita que uma cidade inteira pode guardar um segredo por décadas sem que ninguém fale sobre ele? Escreva nos comentários o que você pensa. Muitas vezes, alguém encontra coragem nas palavras de outra pessoa. A cidade onde tudo aconteceu era pequena, daquelas onde todos sabem o nome do padeiro, do médico e do dono do mercado. Em 1987, ainda era menor. As ruas eram quase todas de terra, e o barulho mais alto, depois das 8 da noite, vinha dos rádios ligados nas casas. Foi ali que Antônio viveu praticamente a vida inteira. Naquele dia, quando ele entrou na igreja, parecia um homem comum. Cabelo grisalho, camisa simples, mãos de quem trabalhou a vida inteira. Mas havia algo diferente no olhar. Não era tristeza, era cansaço de carregar algo pesado por tempo demais. Ele se sentou no último banco da igreja e ficou ali por quase 40 minutos. Eu o observava de longe. Não era oração, era preparação. Algumas pessoas demoram anos para decidir contar uma história. Quando finalmente se aproximou, disse algo que raramente escuto logo no início de uma confissão. Padre, o que aconteceu naquela cidade em 1987 nunca foi contado direito. Perguntei o que ele queria dizer com aquilo. Ele respondeu apenas, porque quem sabia ficou em silêncio. Entramos no confessionário e ele começou a voltar no tempo. Em 1987, Antônio tinha apenas 23 anos. Trabalhava como mecânico em uma pequena oficina na entrada da cidade. Era conhecido por todos como um rapaz tranquilo, trabalhador, daqueles que resolviam problemas sem chamar atenção. Mas naquele ano aconteceu algo que mudou completamente a rotina do lugar. Uma obra começou na região. Uma estrada nova seria construída ligando a cidade a um município maior. Para os moradores, aquilo parecia progresso, mais movimento, mais e-comércio, mais oportunidades. Mas para algumas pessoas, aquela estrada significava outra coisa: dinheiro. Muito dinheiro. Antônio explicou que na época começou a notar algo estranho. Caminhões chegavam durante a madrugada, trazendo materiais de construção que nunca apareciam nas obras durante o dia. Máquinas eram ligadas à noite e desligadas antes do amanhecer. Inicialmente ele pensou que fosse apenas trabalho acelerado, mas não era. Certo dia, um dos caminhões apresentou problema mecânico e foi levado até a oficina onde ele trabalhava. Enquanto examinava o motor, Antônio percebeu algo incomum na carga. Dentro da carroceria, havia caixas lacradas, caixas que não pareciam conter materiais de construção. E foi quando o motorista cometeu um erro. Ao abrir uma das caixas para verificar algo, revelou o conteúdo por alguns segundos. Dinheiro. Muito dinheiro. Notas empilhadas. Antônio disse que fingiu não perceber. Naquela época, ele não entendia exatamente o que estava acontecendo, mas sabia que não queria se envolver. Mas naquela noite, alguém bateu na porta da oficina. Era o próprio motorista. Ele perguntou diretamente: "Você viu alguma coisa hoje?" Antônio respondeu que não. O homem ficou em silêncio por alguns segundos e depois disse algo que ele nunca esqueceu: "É melhor continuar assim." Você consegue imaginar perceber que entrou em algo perigoso apenas por estar no lugar errado? Nos dias seguintes, Antônio tentou ignorar o que havia visto. Continuou trabalhando normalmente.
evitando qualquer conversa sobre os caminhões. Mas então, aconteceu algo que mudou tudo. Um homem apareceu na oficina. Não era da cidade, bem vestido, educado, mas com um olhar atento demais para quem apenas queria consertar um carro. Enquanto esperava o serviço ficar pronto, começou a fazer perguntas aparentemente comuns. Perguntou sobre a cidade, sobre os moradores, sobre os caminhões que passavam pela estrada. Foi ali que Antônio percebeu que não era o único observando aquilo. O homem então se apresentou. Seu nome era Roberto. Ele disse ser jornalista e estava investigando algo que poderia envolver autoridades locais. Naquele momento, Antônio sentiu o mesmo medo que voltaria muitas vezes nos anos seguintes, porque ele sabia mais do que gostaria, e Roberto percebeu isso imediatamente. Antes de ir embora, o jornalista deixou um cartão e disse apenas: se você lembrar de qualquer coisa, qualquer detalhe, isso pode ser importante durante semanas. Antônio ignorou o cartão. Mas a situação na cidade começou a ficar estranha. Pessoas comentavam sobre caminhões noturnos, sobre funcionários da prefeitura recebendo carros novos, sobre dinheiro que aparecia rápido demais. Então, numa noite, algo aconteceu. Roberto desapareceu. Simplesmente sumiu. A polícia local abriu investigação, mas poucos dias depois anunciou que provavelmente ele havia deixado a cidade. Mas Antônio sabia que aquilo não fazia sentido, porque 2 dias antes do desaparecimento, Roberto havia voltado à oficina e havia contado algo. Algo que nunca chegou a ser publicado. Algo que, se fosse verdade, explicava tudo. Ele havia descoberto que o dinheiro dentro daqueles caminhões não era para a construção da estrada. Era dinheiro desviado, milhões. E pessoas muito importantes estavam envolvidas. Quando Roberto contou isso, também disse algo que mudou a vida de Antônio para sempre. Você é a única pessoa que viu o que está acontecendo. E foi nesse momento que Antônio percebeu algo que só entenderia completamente décadas depois. Ele havia se tornado parte de uma história que ninguém queria que fosse contada. E poucos dias depois dessa conversa, Roberto desapareceu. Durante anos, aquela história circulou na cidade como rumor. Alguns diziam que o jornalista havia ido embora. Outros afirmavam que ele havia se metido em problemas maiores. Mas Antônio sabia uma coisa: Roberto nunca teve tempo de ir embora. Porque na noite anterior ao desaparecimento, ele havia voltado à oficina e deixou algo escondido lá. Algo que Antônio encontrou apenas no dia seguinte. Uma pasta cheia de documentos. Documentos que revelavam exatamente para onde aquele dinheiro estava indo. E naquele instante, aos 23 anos, Antônio tomou a decisão que carregaria por 35 anos. Ele não contou a ninguém. Depois de dizer que encontrou a pasta deixada por Roberto, Antônio ficou em silêncio por alguns segundos, dentro do confessionário. Não era o silêncio de quem tenta lembrar algo. Era o silêncio de quem revive um momento que mudou completamente o rumo da própria vida. Eu percebi que aquela parte da história ainda era difícil de contar, mesmo depois de tantos anos. Ele disse que encontrou a pasta logo na manhã seguinte ao desaparecimento do jornalista. A oficina ainda estava vazia quando chegou. Era cedo. O sol mal havia aparecido. E a cidade parecia quieta demais para uma segunda-feira comum. Enquanto organizava as ferramentas, percebeu algo estranho. Uma das gavetas da bancada estava levemente aberta. Aquilo não fazia sentido, porque ele sempre fechava tudo antes de ir embora. Foi quando encontrou a pasta. Era simples, marrom, daquelas usadas para guardar documentos. No primeiro momento ele pensou que algum cliente tivesse esquecido ali, mas quando abriu, percebeu imediatamente que aquilo não era algo comum. Dentro havia cópias de contratos, fotografias e anotações feitas à mão, tudo relacionado à construção da estrada. Mas o que mais chamou sua atenção foram os nomes de empresários da região, nomes de políticos locais e números.
Valores enormes, valores que não tinham relação alguma com o orçamento oficial da obra. Você já teve a sensação de olhar para algo e perceber que aquilo pode destruir muitas vidas se for revelado? Antônio disse que naquele momento sentiu o coração acelerar como nunca antes. Ele entendia pouco de política, pouco de administração pública, mas entendia o suficiente para perceber que aqueles documentos não deveriam existir. E então ele viu algo que confirmou o que Roberto havia dito. Havia uma lista com datas de entrega de dinheiro, datas que coincidiam exatamente com as noites em que os caminhões passavam pela cidade. Foi ali que ele entendeu que a estrada era apenas a desculpa. O dinheiro estava sendo lavado através da obra, e alguém estava usando aquela pequena cidade como passagem. Antônio fechou a pasta imediatamente. A primeira reação foi simples: entregar aquilo à polícia. Mas então lembrou do desaparecimento de Roberto, e lembrou também da pergunta feita pelo motorista dias antes: "Você viu alguma coisa?" Naquele momento ele percebeu que havia duas opções: fingir que nunca encontrou a pasta, ou se tornar a próxima pessoa a saber demais. Você consegue imaginar ter 23 anos e carregar algo assim nas mãos? Ele decidiu levar a pasta para casa. Escondeu dentro de uma caixa velha de ferramentas, no fundo do armário. Disse a si mesmo que pensaria melhor no dia seguinte. Mas o dia seguinte trouxe algo inesperado. 2 homens apareceram na oficina, vestidos com roupas sociais, algo incomum para aquela região naquela época. Disseram que estavam procurando o jornalista que havia visitado a cidade. Perguntaram se Antônio havia falado com ele. Ele respondeu que apenas consertou o carro, nada mais. Os homens permaneceram olhando para ele por alguns segundos, tempo suficiente para que Antônio percebesse que aquela visita não era casual. Antes de ir embora, um deles disse algo que Antônio jamais esqueceu: "Algumas histórias são melhores quando ficam inacabadas." Depois que eles saíram, Antônio entendeu o recado. Alguém sabia que Roberto havia passado pela oficina. Alguém sabia que ele poderia saber alguma coisa. Foi nesse momento que o medo deixou de ser apenas suspeita. Virou realidade. Durante semanas, ele não falou com ninguém sobre a pasta. Continuou trabalhando normalmente, tentando agir como se nada tivesse acontecido. Mas a cidade começou a mudar. A obra da estrada foi concluída rapidamente. Autoridades comemoraram. Políticos fizeram discursos e ninguém voltou a mencionar Roberto. Era como se ele nunca tivesse existido. Antônio contou que tentou esquecer aquilo várias vezes. Pensava em destruir os documentos, mas sempre parava no último momento. Algo dentro dele dizia que aquilo era importante demais para desaparecer a nos passerão. Ele se casou, teve filhos. Mudou de casa e a pasta mudou com ele sempre intocada, até que algo aconteceu. Em 2004, quase 20 anos depois, uma reportagem apareceu em um jornal estadual falando sobre investigações de corrupção envolvendo obras públicas antigas. Uma das obras citadas era justamente aquela estrada. Antônio disse que naquele momento pensou em entregar os documentos, mas então lembrou da visita dos homens na oficina e lembrou do desaparecimento de Roberto. O medo voltou. Então, ele fez algo que considerou prudente. Enterrou a pasta. Sim, no fundo do quintal da casa antiga, onde morava na época, dentro de uma caixa metálica. Ali, ela ficou por quase 20 anos, até a semana anterior àquela confissão. Foi quando tudo voltou. Antônio contou que, alguns dias antes de vir à igreja, estava assistindo televisão, quando viu uma reportagem sobre uma nova investigação federal, envolvendo casos antigos de corrupção na região. A reportagem mencionava exatamente o mesmo projeto da estrada, e mencionava também o nome de Roberto. A polícia havia reaberto oficialmente o caso do desaparecimento. Naquele instante, Antônio percebeu algo que não havia considerado durante décadas:
A história ainda não havia terminado. Ele passou a noite inteira acordado. No dia seguinte, voltou à antiga casa. Cavou exatamente onde lembrava ter enterrado a caixa. E os documentos ainda estavam lá, intactos. Depois que Antônio mencionou a carta deixada por Roberto, o silêncio dentro do confessionário ficou ainda mais pesado. Não era apenas a lembrança de um segredo antigo. Era a percepção de que aquela história ainda não havia terminado completamente, mesmo depois de tantos anos. Eu perguntei o que exatamente estava escrito naquela carta. Ele demorou alguns segundos antes de responder. Era como se precisasse reunir coragem para dizer em voz alta algo que havia mantido apenas dentro da própria mente por décadas. Então ele disse: Roberto escreveu que o dinheiro da estrada não estava sendo enviado apenas para empresários ou políticos da capital. Ele estava sendo dividido dentro da própria cidade. Isso por si só já seria grave. Mas o que vinha a seguir era ainda pior. A carta mencionava 3 nomes. 2 deles, Antônio já conhecia pelos rumores da época. Empresários conhecidos que haviam enriquecido rapidamente durante aqueles anos. Mas o terceiro nome era alguém muito próximo. Antônio disse que, quando leu aquilo pela primeira vez naquela semana, sentiu as pernas falharem. Porque o terceiro nome era o de seu próprio tio, um homem chamado Sebastião. Naquele instante, muitas coisas começaram a fazer sentido. Sebastião era um dos homens mais respeitados da cidade naquela época. Dono de uma empresa de transporte, conhecido por ajudar a comunidade e participar de eventos políticos locais. Durante anos, ninguém jamais suspeitou dele. Mas olhando para trás, Antônio percebeu algo que nunca havia considerado. Os caminhões que transportavam materiais para a obra da estrada pertenciam justamente à empresa de seu tio. Você consegue imaginar descobrir, décadas depois, que alguém da própria família fazia parte de algo assim? Antônio contou que ficou horas olhando para a carta sem conseguir reagir. Aquilo explicava muitas coisas que pareciam estranhas na época. Explicava por que Sebastião sempre dizia para ele não se meter em assuntos da prefeitura. Explicava também por que, depois do desaparecimento de Roberto, seu tio apareceu na oficina alguns dias depois, apenas para conversar. Na época, Antônio acreditou que era apenas visita familiar. Agora, ele entendia. Sebastião estava verificando se ele sabia de algo. A carta de Roberto dizia ainda outra coisa. Dizia que o jornalista havia descoberto que parte do dinheiro desviado estava sendo enviada para financiar campanhas políticas em cidades maiores. A estrada era apenas o começo de um esquema muito maior. Mas Roberto havia encontrado provas suficientes e planejava publicá-las. Foi por isso que ele desapareceu. Antônio disse que, ao ler aquela carta naquela semana, sentiu algo que não sentia há décadas. Raiva. Não apenas pelo que aconteceu com Roberto, mas pelo que aconteceu com a própria cidade. Durante anos, muitas famílias acreditaram que a estrada representava progresso, mas agora ele sabia que parte daquele progresso havia sido construído com dinheiro roubado de programas sociais destinados a outras regiões. E o pior de tudo era saber que ele havia guardado as provas por tanto tempo. Você acredita que às vezes o silêncio também se torna parte da injustiça? Antônio disse que passou horas sentado segurando aquela carta, lembrando de todas as vezes em que pensou em destruir os documentos. Se tivesse feito isso, a história teria desaparecido para sempre. Mas Roberto havia confiado nele, mesmo sem dizer diretamente. A carta terminava com uma frase simples: se um dia você decidir falar, não será tarde demais. Antônio olhou para mim e disse algo que me marcou profundamente. Padre, eu passei 35 anos tentando esquecer, mas agora percebo que nunca fui dono desse segredo. Eu apenas fui a pessoa que ficou com ele. Naquela semana, ele tomou uma decisão. Pegou todos os documentos, todas as fotografias e a carta, organizou tudo em uma pasta nova. Depois ligou para o número que aparecia no final da reportagem da televisão.
Era uma equipe de investigação federal. Ele marcou o encontro para o dia seguinte. Foi exatamente antes desse encontro que decidiu vir à igreja. Não para pedir absolvição, mas para finalmente dizer em voz alta aquilo que havia carregado sozinho por tanto tempo. Eu perguntei se ele havia contado à família. Ele respondeu que não. Disse que primeiro precisava enfrentar a verdade por conta própria. Mas havia algo mais. Algo que ele ainda não havia dito a ninguém. Perguntei o que era. Ele explicou que poucos anos depois do desaparecimento de Roberto, seu tio Sebastião sofreu um infarto e morreu repentinamente. O caso nunca foi investigado novamente. Os outros nomes mencionados na carta também desapareceram da política ao longo dos anos. Alguns morreram. Outros mudaram de cidade. Era como se o tempo tivesse apagado tudo. Agora. Porque as novas investigações federais estavam revisando contratos antigos e descobrindo conexões que haviam passado despercebidas na época. Antônio percebeu que talvez aquela fosse a última oportunidade de esclarecer o que aconteceu. Mesmo que ninguém fosse punido, mesmo que fosse tarde para muitas coisas, a verdade ainda poderia ser conhecida. Ele me contou que, quando saiu da casa antiga com a caixa de documentos nas mãos naquela semana, sentiu algo que não sentia desde a juventude: medo. Mas dessa vez não era medo de represália. Era medo de finalmente enfrentar tudo aquilo. Você já percebeu que às vezes enfrentar a verdade exige mais coragem do que escondê-la? No dia seguinte à confissão, Antônio realmente foi ao encontro com os investigadores. Ele entregou tudo: documentos, fotografias, a carta, e contou exatamente o que sabia sobre os caminhões, sobre Roberto e sobre a visita dos homens na oficina. Os investigadores ficaram em silêncio durante grande parte do relato. Quando ele terminou, um deles disse algo que Antônio jamais esqueceu: esses documentos podem explicar uma das maiores irregularidades que aconteceram na região naquela década. Depois de tanto tempo, a história finalmente começava a reaparecer. Talvez ninguém fosse preso. Talvez muitas pessoas envolvidas já não estivessem vivas. Mas a verdade estava novamente sobre a mesa. Dias depois, o nome de Roberto voltou a aparecer nos jornais. Dessa vez, não como desaparecido, mas como jornalista que havia investigado um esquema importante de corrupção. Antônio disse que, quando viu aquilo na televisão, sentiu algo que não sabia explicar. Não era alegria, era alívio. Alívio por saber que Roberto finalmente seria lembrado pelo que tentou fazer. Antes de sair do confessionário naquela manhã, ele me fez uma pergunta: padre, o senhor acha que eu demorei demais? Pensei por alguns segundos antes de responder. Depois disse algo que aprendi ao longo de muitos anos ouvindo histórias humanas: a verdade nunca chega cedo demais, mas também nunca chega tarde demais. Ele ficou em silêncio por alguns instantes. Então se levantou. Quando saiu da igreja, parecia diferente do homem que havia entrado na Almaze Live, mas finalmente em paz com a própria decisão. Enquanto observava Antônio atravessar a porta da igreja, pensei em algo que sempre se repete nas histórias humanas. O tempo pode esconder uma verdade por muitos anos, mas basta uma pessoa decidir falar para que tudo comece a mudar. E foi exatamente isso que aconteceu com aquela história que começou em 1987, no interior de Minas Gerais. Uma história que ficou escondida por 35 anos, até que alguém finalmente decidiu contá-la.